Um cachorro corre em meio à paisagem gelada. No encalço do animal, vemos dois noruegueses que tentam neutralizar o cão. Só que o cachorro chega a uma base americana de pesquisa. Quando os perseguidores descem com um helicóptero, acabam se atrapalhando, de modo que um dos homens acaba morrendo na explosão que também atinge a aeronave. O outro norueguês, ainda assim, continua determinado em abater o cão, ao ponto de atirar contra um dos americanos. Só que lá dentro, Gary, que observava toda a cena, revida, matando assim o norueguês. Havia algo muito errado ali. O McReady, que é o piloto, e o Dr. Copper vão até a base dos noruegueses ver o que aconteceu por lá. Só que na instalação dos noruegueses, encontram apenas um lugar destruído e nenhum sobrevivente. Além disso, encontram alguns documentos que nem o Dr. nem o McReady entendem. Antes de ir, os dois americanos acham os restos mortais de uma criatura que eles não sabem dizer o que é. Mas de qualquer forma, eles levam a carcaça até a base para que o Dr. Blair possa examinar a criatura. Lembra do cão que foi colocado no canil? Então, isso não deu certo porque o cão era alienígena e ele atacou todos os outros animais, fazendo uma carnificina. Logo, os homens chegam com um lança-chamas e conseguem dar um fim à criatura. Não muito tempo depois, o Dr. Blair nota que a coisa que atacou os cães era uma forma alienígena que imitava outras formas de vida, como por exemplo os cães e até os humanos possivelmente. Os arquivos dos noruegueses que McReady e o Dr. Copper trouxeram mostravam algo estranho. Entre os documentos estavam algumas gravações dos noruegueses explodindo o gelo, sendo que embaixo da geleira parecia haver algo enterrado. McReady e mais dois homens vão até o lugar em que os noruegueses tinham dinamitado a fim de ver o que aqueles homens estavam procurando por lá. Parece que aquela criatura alienígena que estava em um bloco de gelo conseguiu sair do bloco. De algum modo, mesmo após todo esse tempo, a coisa estava viva, e ela tinha capacidade de se transformar em qualquer forma de vida terrestre. No computador, o Dr. Blair faz uma simulação. A célula alienígena começa a assimilar as células naturais de outros indivíduos ao ponto que a criatura se torna esse outro indivíduo. O computador sugere algo ainda pior. A possibilidade de que alguém da equipe já esteja infectado pelo alienígena é de 75%. E além de tudo, não podem sair da base, porque algum deles poderia ser o alienígena disfarçado. Se esse organismo estranho atingir áreas civilizadas, em 27 mil horas toda a população humana seria infectada pelo alienígena, o que seria o fim do mundo como conhecemos. É isso que torna essa situação extremamente delicada. Se o pessoal da base não descobrir um modo de diferenciar eles dos alienígenas, não podem deixar o local, ou poderão levar algo terrível para a sociedade humana. Enquanto isso, Windows e George estavam no mesmo recinto que a criatura. Essa criatura, diferente das outras, não foi queimada pelo seu valor científico. Ainda viva, a coisa infecta George, que depois tem que ser queimado pelo resto do grupo. Dessa vez, eles queimam todas as formas de vida alienígena que encontram pela instalação. Isto é, o que eles conseguiram achar. Não era hora de pensar no valor científico daquela espécime, mas sim no seu potencial destrutivo à humanidade. Nós sabemos de algo muito importante. É possível vencer a coisa queimando-a, e eles têm lança-chamas, dinamite, etc. O grande problema é a paranoia que se instaura porque qualquer um deles ali pode ser o alienígena disfarçado. Desse modo, precisam achar um método de diferenciar a criatura de quem é humano. Só que o Dr. Blair tem um surto. Ele acha que é impossível vencer a criatura devido à sua capacidade de mimetização, por isso eles estão condenados. Ninguém pode sair dali, pensa Blair, e desse modo quebra os equipamentos de comunicação e os helicópteros, de modo a evitar que qualquer humano ou outra forma de vida deixe aquela base. Eles morreriam, mas a humanidade ainda estaria a salvo. Exceto pelo fato que esse plano não daria certo, porque se eles não se comunicassem com a civilização, depois de algum tempo, algum grupo de investigação seria mandado para ver o que tinha acontecido na base americana. Essa equipe de busca poderia encontrar um lugar totalmente destruído e iriam querer entender o que rolou ali. Mais pessoal seria mandado para a base e com muitos humanos ali, o alien poderia achar uma forma de se infiltrar entre eles e atingir a civilização eventualmente. Em vez disso, talvez o melhor seria se comunicar com a civilização e contar exatamente tudo que eles sabem. Deveriam dizer que toda aquela área deveria ser isolada e nenhum humano deveria ir até lá, do contrário, o alienígena poderia achar um modo de sair daquele local. O governo americano precisaria entrar em contato com o governo norueguês e dizer para eles fazerem o mesmo. Desde que eles respeitassem esse tratado, de modo que nenhum dos dois governos enviasse mais pessoas para aquele local, tudo ficaria bem. O alienígena permaneceu 100 mil anos debaixo do gelo.
poderia ficar mais 100 mil. Mas isso funciona muito bem na teoria, porque qualquer governo ficaria alucinado para pôr as mãos nesse alienígena. Isso para futuros estudos, então eles iam mandar pessoal pra lá sim e foda-se. O grupo consegue prender o Blair. Depois o Dr. Copper diz que é um possível método para verificar quem é humano ou não, mas para isso precisam das amostras de sangue que estão no laboratório. Só que quando chegam lá, veem que as amostras foram sabotadas. Apenas o Dr. Copper e o Gary tinham acesso ao sangue, o que faz aumentar as suspeitas de que um dos dois seja a criatura. Fora eles, também havia uma certa suspeita de que o Clark poderia ter sido infectado, já que ele tinha passado muito tempo sozinho com o cachorro que vimos lá no início. Percebemos aqui que a criatura é muito esperta. Sabendo a forma como os humanos poderiam identificar ela, a coisa imediatamente tratou de frustrar os planos do grupo. Um erro que acho que eles cometem é se separar depois de tudo isso. A criatura não vai agir se estiverem todos juntos. Isso revelaria quem ela é, e assim poderia ser facilmente destruída pelo grupo. Por outro lado, quando separados, eles passam a ser alvos fáceis. É desse modo que Fuchs acaba morrendo. Ele estava sozinho no laboratório e a criatura se aproveitou disso. Com o desaparecimento do Fuchs, o grupo se separa novamente. Só que agora é em grupo de 2 pessoas. A ideia é que assim, em 2, cada um vigie o próprio parceiro. Enquanto isso, o Blair estava lá fora isolado. Outra medida que considero um erro. O Blair deveria ficar junto com os outros que estavam sob suspeita. Nesse momento, os mais suspeitos eram o Gary, o Dr. Copper e o Clark. Lá fora, McReady, Windows e Niles encontram o cadáver de Fuchs, já carbonizado. Parece que a criatura atacou o Fuchs e ele decidiu queimar a si próprio para não ser assimilado. Windows volta para o alojamento para contar o que aconteceu, enquanto Niles e McReady vão para o alojamento de McReady. Isso porque McReady tinha deixado as luzes de seu alojamento apagadas, sendo que agora elas estavam acesas. Talvez houvesse alguém lá. Depois só Niles volta para a base com os outros homens, pois ele perdeu McReady de vista no alojamento dele. Isso é bem absurdo de acontecer nessa situação. Mais do que tudo, esses homens precisam se manter juntos a todo momento. Perder o outro de vista é um erro grave nessa situação. Mas além de tudo, Niles mostra aos outros um pedaço de roupa rasgado do McReady que estava escondido na calefação do alojamento. Isso levanta suspeitas de que McReady seja a coisa. Claro que também poderia ser um artifício da coisa para fazer todos pensarem que McReady era o alienígena, mas os homens não parecem muito preocupados em levar a segunda hipótese em consideração. McReady entra pelo depósito e pega um punhado de dinamites. Se os homens tentarem queimá-lo, vão explodir o lugar todo junto. Assim, McReady se mantém a salvo. De repente, Vance passa mal. McReady chama todos os outros e ainda se mantém no controle da situação. Ele fala que dessa vez ninguém sairá da vista dele, algo que deveria ter pensado antes. A paranoia agora é completa. McReady não confia em ninguém e ninguém confia nele nem nos outros. Mas enfim, descobrimos que Vance tinha sido assimilado pelo alienígena. Após queimarem a coisa por completo, McReady propõe um teste bastante perspicaz. A criatura consegue tomar um organismo apenas com uma célula. É como se cada célula fosse um ser autônomo, mas que juntas trabalham em cooperação. Por isso, McReady percebe que cada célula do alienígena tem um senso de autopreservação e que assim a célula do alienígena irá reagir se tentarem destruí-la. Por isso é proposto o seguinte plano: pegar uma amostra de sangue de cada um dos indivíduos e então encostar um ferro quente na amostra. Desse modo, o sangue daquele que for a criatura irá reagir ao que o ferro quente entrar em contato com a amostra. Antes de efetuar a coleta de sangue, Clark tenta atacar o McReady, mas leva um tiro e morre. Ele não era uma das criaturas, apenas tomou uma atitude burra pensando que McReady era coisa. Na hora da coleta, acho que eles cometem um puta erro, que é todo mundo usar o mesmo bisturi para tirar o sangue. Além dos problemas de pegar uma doença transmissível pelo sangue, se um ali fosse a criatura, poderia infectar os outros com o resto das células que deixaria no bisturi. Lembrando que uma única célula da coisa seria suficiente para assimilar outro organismo. O único que descobrem ser a criatura é o Palmer. O lança-chamas do McReady falha. Windows tenta fazer alguma coisa, mas acaba sendo atacado pela coisa. No fim, eles matam a criatura, mas tem que queimar o Windows também, porque àquela altura ele já estava infectado pelo alienígena. Agora, eles decidem ir atrás do Dr. Blair para fazer o teste nele. Niles, Gary e McReady vão atrás do doutor enquanto Childs fica de vigia na base. Mais uma vez se separaram. Isso evidentemente só dá merda, gente, parem de fazer isso. A maioria morre aqui quando se afasta do grupo. O doutor tinha sido infectado, aliás, e não só isso. As peças do helicóptero que ele aparentemente tinha destruído não foram destruídas. Na verdade, o Dr. Blair pegou elas para fazer um tipo de nave improvisada. A criatura esperava sair dali de um jeito ou de outro, só que McReady frustra os planos da coisa explodindo a nave. Gary,
Manaus morreram por justamente ir cada um para um lado quando estavam plantando os explosivos. A criatura é realmente muito sagaz porque ela explodiu o gerador. Sabendo que não havia como escapar dali, o alien esperava, ao destruir o gerador, que todos os humanos e, claro, a própria criatura congelassem. Só que a coisa não morreria congelada. Ela iria dormir até que novos humanos fossem até lá e atirassem do gelo, o que permitiria uma nova oportunidade de escapar. McReady agora é um dos últimos sobreviventes. Ele consegue explodir a criatura e todo o resto das instalações. Lá fora encontra-se o frio severo que a região do Ártico é capaz de proporcionar. Ainda um pouco de calor por causa do fogo das explosões, mas isso não vai durar muito tempo. Aparece o Childs então. Onde ele estava todo esse tempo? Esses homens podem confiar um no outro? A paranoia é a única companhia deles. Existe uma teoria de que o Childs não seria a coisa, porque ele tem um brinco na orelha e a criatura não imita material inorgânico. Quanto ao McReady, acreditamos que ele não foi infectado, mas será que estamos certos? Eles poderiam cada um tirar seu sangue e fazer o teste com ferro quente. Isso pelo menos os tranquilizaria de que ninguém ali era a coisa. Só que isso não resolve outro problema. Eles estavam indo rumo à morte eminente naquela região inóspita. Não tinham aonde se abrigar, não havia nada mais a se fazer. Se o grupo tivesse assumido uma postura de manter todo o grupo junto muito antes, a criatura ficaria encurralada porque não poderia tomar nenhuma ação contra nenhum do grupo. E quando eles surgissem com uma nova forma de teste, poderiam eliminar a criatura. Por não fazerem isso e mais tarde com a manobra do alien de destruir o gerador, que é uma atitude difícil de imaginar que a coisa tomaria, os humanos ficaram encurralados. A única coisa que eles poderiam fazer é matar o alienígena e deixar anotações contando tudo o que aconteceu. Assim, quando outros humanos chegassem ali, poderiam tomar o máximo de cuidado para não permitir que a criatura fugisse, caso reste ainda algum pedaço dela vivo naquele lugar.